Campos de novo no ar. Só que hoje, a francesa. Liberté! Égalité! Fraternité! 3 palavras que reescreveram a história do mundo. Vaidade, outra palavra que também mudou o curso da história. Danton, Marat, Robespierre. 3 nomes que têm tudo a ver com essa mudança. Campos, a Universidade na TV está entrando no ar. Liberdade, igualdade e fraternidade. 3 palavras que mudaram de vez a história do mundo. Nos últimos anos, existem vários historiadores que estão defendendo a ideia de que a Revolução Francesa não foi importante, mas ela é um dos grandes ensinamentos da humanidade. Ela trouxe para a gente experiências que até hoje a gente luta. Ela falou de direitos humanos, ela falou de voto universal, ela falou do direito da mulher, ela falou de várias coisas que foram perdidas aqui e ali, mas que de uma forma ou de outra a gente recupera em nome dela. Ela é, como toda experiência humana, cheia de erros, mas também de grandes acertos. Une révolution se prépare, une révolution funeste. La noblesse n'a pas compris le peuple. Le clergé n'a pas su garder le contact avec lui. Bientôt, ce peuple va combattre les inégalités sociales et chacun deviendra citoyen. Écoutez la voix d'un plébéien qui vit avec le peuple. Eu acho que esses ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, continuam a ser os ideais que expressam o desafio que nós temos na nossa frente. Nós temos que enfrentar esse desafio. Esse desafio é vital para nós. O futuro da democracia depende da nossa capacidade de resgatar, de revivificar esses ideais. Liberdade, igualdade, fraternidade. Proferidas na França no final do século XVIII, essas palavras orientaram o princípio das mudanças em vários países. Repita comigo. Liberté, liberté, égalité, égalité, fraternité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Que língua maravilhosa francês, hein? Na realidade, a Revolução Francesa ela foi um divisor de água da idade moderna para a contemporânea, porque ela vai representar e fixar os ideais da burguesia, os antigos ideais do iluminismo. Ela acaba influenciando todos os movimentos de independência e de justiça social da América Latina, de uma maneira geral, e do Brasil especificamente. A primeira providência será conclamar eleições livres. Cláudio, Alvarenga, o Cônego Vieira e eu temos a Constituição quase pronta. Vive la Révolution! A Revolução Francesa foi um movimento político que se rebelou contra os privilégios ilimitados da monarquia, àquela altura já desacreditada, do clero e de outros poderes. Na época, uma grave crise econômica e uma enorme inquietação social rondavam a corte de Luís XVI. Havia um enorme descontentamento entre os camponeses e a classe pobre urbana, cansados de pagar todos os impostos. A burguesia rica, porém plebeia, também não estava nada satisfeita. Queria ter os mesmos direitos legais dos nobres e aristocratas. O clero e os nobres e o rei eram os principais interessados no antigo regime. E o resto da população, a burguesia e o povo em geral, eram os interessados na mudança. Então era uma minoria dominando esmagadoramente uma maioria substantiva. Enfim, estavam todos cansados do poder absoluto do rei e da corrupção na corte. Luís XVI foi obrigado a convocar os Estados Gerais para votarem uma reforma tributária e a redução dos privilégios. Houve um descontentamento que foi crescendo, mas que por si mesmo não era suficiente para desencadear uma revolução. Uma revolução depende não só do descontentamento, mas depende também do encaminhamento de propostas alternativas. Existe um caminho que pode ser trilhado que não é esse, é outro. Então vamos para o outro. Então isso aí aconteceu, quer dizer, num dado momento a burguesia, os comerciantes, os primeiros industriais se deram conta de que era possível um outro caminho, organizar a sociedade em bases diferentes, com outras instituições, com base num novo modo de produção, que seria o capitalismo. 14 de julho de 1789, os parisienses tomam a Bastilha. Prisão em Fortaleza Real, num episódio que se tornou o símbolo da Revolução.
queda da Bastilha virou um grande símbolo, porque ela é a expressão da mudança no estado de espírito da população em geral. Né? O povo descobriu que aquilo que parecia eterno podia ser derrubado com um golpe mais simples do que se pensava. Né? Mas é bom lembrar que a queda da Bastilha não é acompanhada de uma mudança de regime. O rei continua governando, né? Cada vez menos, mas continua até a proclamação da República. Após uma fracassada tentativa de fuga, em 1791, Luís XVI é obrigado a assinar uma nova Constituição. No final de 1791, a Revolução acaba com a monarquia absoluta. Em 1792, a França é declarada uma república. En France, il n'y a plus de roi. Frechheit! Oh, menez-moi! Em 1793, Luís XVI e Maria Antonieta, julgados por traição, são condenados e guilhotinados. Instala-se o que ficou conhecido na história da Revolução Francesa como o período do terror. Ao longo de todo esse processo, 3 lideranças se destacaram: Marat, Danton e Robespierre. Depois do intervalo. Apesar de ter abolido o horror dos privilégios feudais e de ter garantido que todos seriam livres e iguais, a Revolução Francesa usou a força da ditadura para fazer valer seus ideais. Os grupos se sucediam no poder: girondinos, jacobinos. Quem estava por cima no momento tratava de dizimar a facção adversária. Desmoulins appelle le peuple à la lutte contre les comités. Depuis 3 jours déjà, Paris ne parle plus que coup d'État et dictature. De qui parle-t-on? On n'a toujours pas prononcé son nom. Mais je crois que... Danton. O terror, a morte, o assassinato de pessoas contrárias à política de Estado, ela se justifica pela necessidade de preservar esse Estado revolucionário. Maxime, nous épargnerons beaucoup à la République en envoyant Danton à la guillotine. Et tout de suite. Robespierre está num momento histórico muito difícil, porque ele está vivendo o processo de contra-revolução, né? Quer dizer, um momento em que a coligação estrangeira e mais os chamados emigrados, aqueles que fugiram, retornam à França, para fazer a contra-revolução. Então, o discurso do Robespierre também deve ser lido no interior dessa discussão. Mas, de uma forma ou de outra, ao defender ad infinitum, né, a ideia de que é preciso guilhotinar o seu opositor, ele, na verdade, consolida uma determinada ideia de revolução sem limites. O período do terror foi iniciado pelo chamado Comitê de Salvação Pública, que prendia e executava aqueles a quem considerava contra-revolucionários suspeitos. E todos foram, em algum momento, considerados suspeitos. O que é mais irônico da história das revoluções é que suas principais lideranças acabam sendo também assassinadas, né? Também guilhotinadas. La révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants. Pourquoi serions-nous obligés, pour pousser par je ne sais quel destin, de condamner au lieu de pardonner, de tuer au lieu de sauver? D'où vient cet enchaînement de sang versé? Et où s'arrêtera-t-il? Mais s'il s'arrête un jour... Tanto idealismo, tantas propostas de transformação.
Tantas lideranças e muito poder em jogo. Hoje, ninguém ousaria dizer que qualquer processo revolucionário, contestação popular, qualquer movimento social, seja radical ou não tenha um conteúdo da vaidade pessoal de seus condutores, de suas lideranças, né? É claro que no momento em que Marat faz um discurso, que Robespierre faz outro, e que o Danton e Robespierre, por exemplo, debatem, né, na convenção, isso expressa não somente a visão de revolução que eles estão defendendo, como a sua própria vaidade. Até que ponto a vaidade pode interferir nos rumos da história? As pessoas, muitas vezes, elas expressam o fato de se terem tornado poderosas através de manifestações de vaidade. São os mantos, as coroas, os cetros, os símbolos de poder, que estão ligados, muitas vezes, apenas ao pecado da vaidade, aquele impulso interior de mostrar alguma coisa para os outros. Il faut souligner la paix, le bonheur, la sérénité. C'est la fête de l'être suprême. Nas espécies animais, a gente percebe o quanto o macho utiliza do mostrar-se bonito, poderoso, forte, brilhante, etc., o pavão que abre a cauda, o gorila que bate no peito, etc., com o intuito único e exclusivo de seduzir a fêmea, de convencer a fêmea a ofertar para ele seus favores sexuais, vamos dizer assim. E o ser humano não escapa disso. Então, o homem, né, tem esse impulso instintivo pela vaidade que pode ser, muitas vezes, a derrocada, a ruína dele pode estar ligada a essa busca da aparência, de se tornar um sedutor, etc., pelo poder, pelos sinais exteriores de poder, né? Então, a pessoa cultiva essa busca com resultados, muitas vezes, catastróficos. Marat, Danton e Robespierre, 3 lideranças importantes da Revolução Francesa. 3 vaidosos? A história não se coloca a partir de determinados pontos individuais. A gente poderia falar assim, é um conjunto das vaidades em luta, teve um papel fundamental? Teve, né? A incapacidade humana de recuar em momentos decisivos talvez seja uma grande marca da própria experiência humana. Quando essa doença da vaidade pica o poderoso, né, contamina o poderoso, e a gente paga o preço da vaidade alheia, da vaidade das pessoas, dos chefes de Estado que fazem idiotices por conta da sua vaidade e põem a perder coisas que podiam ser conquistas para um país inteiro por causa de vaidade, etc. Esse é o lado doloroso da vaidade, porque esse é o que afeta todos nós. No próximo bloco, um perfil dos 3 principais líderes da primeira revolução moderna de nossa história. Jean-Paul Marat, principal líder jacobino, Marat viveu 50 anos. Formado em ciências médicas, mais tarde se torna jornalista. Era um líder radical que combateu com dureza os moderados. Seu jornal, O Amigo do Povo, era o principal instrumento de sua luta. Ele era radical e foi um cara importante porque ele foi o divulgador da Revolução e divulgador dos problemas que o campesinato e que os sans-culottes passaram, porque ele era jornalista, então ele foi um elemento importante. Mas engraçado que dentro do processo revolucionário, os historiadores, eles colocam o Marat numa condição de um energúmeno da Revolução. Traître! Tu t'en es servi pour défendre le trône contre le peuple! C'est toi qui as sauvé la reine sur le balcon de Versailles! A ameaça que ele vai representar em relação aos interesses de um outro grupo, que vão ser chamados os girondinos, acaba por promover o seu assassinato pela Charlotte, né, quando ele está tomando banho, etc. Então, é uma figura que tem um papel muito importante na Revolução, muito mais depois do seu assassinato, porque quando ele morre, ele um pouco sintetiza os princípios mais radicais da Revolução Francesa. E ele se torna, então, um culto popular. Ele é uma liderança, uma arte pensado por toda a população no que se refere aos anseios e desejos dessa mesma população na condução do processo revolucionário.
Georges-Jacques Danton, um dos líderes da Assembleia de França, viveu apenas 35 anos. Advogado de boa linhagem, Danton era um orador de discursos violentos, mas de ações cautelosas. Danton foi ministro da Justiça e chefiou o governo da França por poucos meses. Julgado pelo Tribunal Revolucionário como indulgente com a corrupção que dominava o governo, foi condenado à guilhotina em 1794. O Danton era um cara que apostou no processo revolucionário, contribuiu para o processo revolucionário, mas quando a revolução se tornou jacobina, a revolução recrudesceu, a revolução se tornou mais autoritária, né? A tentativa dele foi de retroceder a esse autoritarismo, essas medidas, né, impulsivas que foram tomadas pelo período do terror. On m'accuse d'avoir été coupable de conspiration. Eh bien, je le reconnais. J'ai été coupable de conspiration. Dans le secret de mon cœur, seul, avec moi-même, j'ai conspiré. J'ai conspiré pour la paix, pour l'amnistie, pour le respect des lois, pour la tranquillité publique. J'ai conspiré pour le bonheur et la justice. Ces erreurs? Oui, oui, parce qu'il paraît que ce sont des erreurs, je les reconnais. Et même, je les revendique. Mais celle-là, seulement celle-là. Un autre de mes torts fut d'être populaire et d'être fort, alors que seule l'obscurité et la mesquinerie peuvent assurer de longs jours tranquilles. Si vous voulez durer, ne soyez pas aimés. C'est une des lois nouvelles que nous avons inventées. Une de ces lois d'autant plus puissantes qu'elles sont écrites nulle part. Malheur aux hommes forts et aimés du peuple. Longue vie aux médiocres, taciturnes, amers dans la solitude de leur bureau. Em determinado momento do processo revolucionário, no período que a gente convencionalmente chama de o terror, ele começa a se posicionar contra, né, o excesso de destruição física, né, de guilhotinas, efetivamente, em relação aos opositores, né? E, juntamente com Desmoulins, ele consolida um grupo chamado os indulgentes. Mais tarde vai ser reconhecido como a direita dos jacobinos, né? E aí, nesse sentido, Danton vai pressupor uma determinada visão sobre a Revolução Francesa que consagra os direitos individuais em detrimento dos direitos coletivos. Não que isso estivesse tão expresso e tão claro no próprio discurso do Danton, mas na leitura que se faz em relação à questão de como Danton expressa os limites, ou pelo menos defende o limite daquela generalização do terror, né? Quando ele faz todo o discurso para que o terror termine. Maxime? Maxime, c'est fini, notre victoire est totale. Tu te rends compte que le peuple n'a pas bronché? Maxime, tu dois maintenant accepter la dictature. Maintenant. Maximilien de Robespierre, outro que viveu pouco, 36 anos. Advogado, nascido em Arras e seguidor das teorias sociais de Jean-Jacques Rousseau, foi um dos maiores expoentes da Revolução Francesa, principalmente no período do terror. Foi derrubando um por um seus adversários, inclusive Danton, seu principal aliado. Dirigiu com mãos de ferro os destinos da França. Acabou vítima de seus próprios métodos. Morreu na guilhotina em julho de 1794. Courtois, tu ne fais plus confiance au tribunal révolutionnaire, c'est bien ça? Foi o cara que consolidou o governo jacobino logo depois da Revolução, foi o cara que implantou o terror, né? Foi um cara importante, porque dentro desse período jacobino ele vai contemplar as camadas menos favorecidas da sociedade, mas em contrapartida ele vai implantar o terror, que é a perseguição implacável a todos que não concordavam com aquele governo personalista, porque ele acaba fazendo um governo personalista e acaba mandando para a guilhotina vários companheiros revolucionários. Toi-même, tu reconnais que la dictature est devenue nécessaire, n'est-ce pas? Donc que la nation ne peut se gouverner elle-même. Que la démocratie n'est donc qu'une illusion.
Tu es désespéré. Alors tire-toi une balle dans la tête. Bonne idée. J'en aurais fini avec tous mes ennuis. Dormir comme une bête, enfin. Dormir. Ne me réveille pas quand tu sortiras. A Revolução Francesa marcou o fim de um período. Mas a luta pelos seus ideais ainda continua. Liberdade, igualdade, fraternidade. Eu acho que esses ideais, liberdade, igualdade, fraternidade, continuam a ser os ideais que expressam o desafio que nós temos na nossa frente. Nós temos que enfrentar esse desafio. Esse desafio é vital para nós. O futuro da democracia depende da nossa capacidade de resgatar, de revivificar esses ideais. O ideal de liberdade está muito esvaziado, porque a liberdade se tornou objeto de um discurso oco, não funciona na prática, fica uma liberdade meio restrita, formal. A igualdade é negada, o neoliberalismo nega a igualdade, diz que igualdade é homogeneização, é supressão das diferenças. O neoliberalismo confunde diferença com desigualdade social, Então, a diferença é fundamental para a humanidade, que é pela diferença que a humanidade se enriquece. A diferença entre as pessoas, a diferença entre as culturas é fundamental, é vital, é enriquecedora. Mas a desigualdade social não. A desigualdade social é que nega as diferenças, porque esmaga as pessoas. Então, a defesa da desigualdade social, por parte da classe dominante hoje, leva a um descrédito da palavra de ordem da igualdade formulada, proposta pela Revolução Francesa. Eu acho que o socialismo tentou resgatar isso. Não conseguiu ainda, mas, de qualquer maneira, o desafio continua posto diante de nós. Ils ont établi une dictature nouvelle plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans. Tu disais qu'il fallait du sang, que le peuple voulait du sang. Menteur, mensonge, mensonge. C'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi. Le peuple ne veut qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Tu n'as pas le droit de lui attribuer le désir de sang qui est le tien. Allons enfants de la